A velha lá onde eu morei, né? Estragou o negócio lá, o trem dela já não valia nada e querendo tirar uma televisão pra montar a kitnet dela. Deixa eu ver. Negócio de um som que largaram ligado lá na academia treino, esporte, negócio lá e quiseram largar pra cima de mim pra ver se eu pagava. Deixa eu ver, estragaram meu microfone caríssimo, né? Com a obra lá, fizeram molhar o negócio e tal. Eu deixei no lugar pra consertar sem nota alguma. Ai Deus, lá pro lado de Vila Rica, lá em Aracruz. Perto ali de onde, daquele lugar de exame, que eu fiz exame também uma vez. Mais ou menos perto de onde morava a mulher da máquina de bronzeamento artificial, só que do outro lado da rua. Acho que antes do restaurante, uma coisa assim, por ali mesmo. E, nossa, só situação, então, nossa, eu que sentei morta de cansado de dores nos pés, estava comprando uns envelopes de atum. E sentei embaixo, assim, por dentro do, morta, uma dança morta, a diferença do meu, nossa, era entregar camisa, um monte de coisa, vender não sei o que, aí eu sentei e tinha a embalagem do negócio de atum lá dentro, largada gelado lá, que era minha mesmo, entendeu? Aí pensaram que eu tava comendo, né? Aí peguei e estavam vendendo uma caixinha de trem lá, tudo vencido, deixei pra trocar, um trio, tinha um homem passando fome do lado de fora, distribuí aquilo pra todo mundo lá. Distribuí aquilo pra todo mundo lá, e aquilo me embucetou, entre outras coisas que andaram me embucetando igual o outro. Entreguei duas blusas pro outro lá na janela, ó. Deixei o Soares, na época já não roubava pouco, nem anotei nem nada. Ele tava falando, me fala que eu tô roubando aqui dentro, a quantidade de carga de serviço. Aí me fala que eu tô roubando, uma vez me deram 100 reais a mais. Entre tudo que tava me roubando, e eu não devolvi, me poupe, né? Deixa eu ver mais o que aqui. Paguei uma água pra entregar no lugar, uma merda. Falei, me entrega aqui, ó. Fiz questão. Fala que eu tô roubando aqui dentro. Fala que eu tô roubando. O que foi sistema carcerário? Quantidade de trabalho sem percentual, quantidade de venda, fazer pacote de suplemento, de roupa e tudo, pra ficar tudo na recepção depois que eu fazia. Os percentuais ficavam tudo pra ela. Quantidade de gente envolvida dentro da sala de ginástica, tudo na mão das recepcionistas. Só fazendo papel de otária. Nossa, minhas dores nos pés, não gosto nem de lembrar. Vou esquecer meu envelope. Nossa. Parecendo que. Nossa. Nossa. Eu tinha que ter. Era, não sei como. Eu não viria uma, né? Porque o que foi? Os cheques que eu passei em Aracruz e tudo numa coisa só, né? Deus, passa aí, minha filha. Passa aí, depois eu vou mandar a conta. Eu devia ter dobrado o nome. Eu não vou usar isso, não vou usar isso, não vou isso. Tá, Senhor do céu. Aí eu falei, o que eu precisava de coisa para revender? Entre algumas coisas que foi começar praticamente deixando, tirou a etiqueta das coisas, né? O que foi para a família em si. E vi com teoria de que queriam que eu devolvesse. Foi me testando, eu não. Comprei para pagar, já tirei a etiqueta, já tinha mania de tirar a etiqueta das coisas para não machucar. Assim, tipo, o cinismo da minha cara, os que estavam aceitando as coisas e me roubando. Tinha que entender com muito afinco, né? O que eles viriam fazer comigo. A gente tem uma coisa muito de achar que às vezes um outro dentro de casa, né? Começa a pegar as coisas sem autorização, a gente acha que é tudo família, né? Tem alguns hábitos que tem que ser percebidos, né? Que tem os estelionatários, uns ladrões tais, que acham que é mais ou menos direito de alguma coisa, que isso vira na rua. Que era pessoa, nossa, eu acabei tendo o direito de ter todas as coisas. Eu ia até então em Vitória, então eu já tinha tava de saco cheio de comprar qual roupa de malhar que eu queria, qual estilo tal, de fazer de algumas coisas, vim pra casa, não gostava de qualquer coisa, tinha quantidade de coisa suficiente, todo trimestre comprava bolsa nova, tênis novo, lançamento, fazia todas as coisas que eu queria, né? Carro não ia comprar, casa de aluguel, uma casa que viria a ser, entendeu? As coisas da casa, para uma hora, não sei o que, mas né? As coisas que eu gastava do trabalho, e tu tinha independência muito grande para comer e tal. Mesmo assim, eu passei, nossa, eu ampliei as coisas de uma maneira, passei situações, eu tive que entender, jogar com tudo mesmo, entender proporções, fechar os olhos e falar, eu não acredito que eu tô fazendo isso, deixando minha chave, deixando tudo. E falei, gente, foi um ato de fé, o homem tava com a cara de diabinho, o homem tava arrastando o carrinho na rua, eu larguei minha bolsa inteira, com chave, com documento, com tudo, eu não teria como entrar em casa. Na hora Deus falou, você vai fazer isso, ou você tem esse ato de fé, ou eu vou te também, né? Tinha aquele negocinho ali, algumas questões.
Tava o homem lá quietinho esperando. Nossa, ali eu fui longe, hein? Olha só, não tinha nem desbravado essa coisa toda conceitual, mas eu já era exato, não tinha a menor condição de eu não ser a linhagem sagrada. Já foi um ato, a revelação, o fator foi muito. Eu olhei assim o meu histórico, as coisas de como eu venho fazendo sozinha, de como aquilo se amarrou de um tal jeito. Aquela multissinalização que ele tem ganhou uma grandeza, não tinha a menor condição de não ser eu. Como que seria, eu não sei, mas quando eu vi aquela criptesialização, né, multirradiativa, aqueles platôs multicomparativos, não tinha como, não sei, não tinha. Foi algo absurdamente assim, né? O que é esse interstício diferencial? Porque mesmo tem. Então até entendo a defesa de alguns que não atribuem corrupção e delinquência, ladroagem, pelo fato de não serem apóstolos primeiros. E o que é ser apóstolo primeiro, né? Que essa transcendentalidade eu coloco sobre uma laica entre grandezas, sobre o que é a condição viva, né? A coisa viva, elementar, anatomizada, que de uma certa maneira você tem que estar sobre uma condição multi-anatomizável para entender a trama da elementaridade, né? Até que ponto se convida a ser algo comparativo, porque até em dado momento, não necessariamente, né? Mas viram um fator literalmente autossuficiente, mas essas coisas foram muito minuciosas. A categorização, né? O que foi um dado, nossa, recolocando aqui algumas questões, né? Foi um estupro cerebral, para você lidar, assim, modo de dizer, questão da dificuldade da operacionalidade, você lidar com toda uma conceituação, uma coisa toda viva, um estado massificatório tal, mas as coisas tinham uma distância, tinham uma infinitude de coisas acumuladas que eu falava, como que isso vai virar uma grandeza desse tamanhozinho, né? Então, quer dizer, as coisas eu tive uma rotina sistêmica, uma rotina de né, lapidação, fui sendo pincelado entre cargas, entre questões sensoriais, questões que foram delimitando, aquilo foi um platô de idade, um platô maturacional, um platô adequado sobre periodizações literalmente aterrizadas, que é olhar pelo campo aterrizado, entender margens de segurança, desbravar esforço, que negócio aeróbico, anaeróbico, num dado momento não deixei respirar, o que é, né, essa especificidade, tá, como aquilo foi recortando entre condições anatomizadas, mas as condições sensoriais, recatalogar o meu histórico sensorial e todas as coisas, olhar as singularidades, as coisas, colocar, né, como que era a casa em si, a rua, os lugares que se fariam experiências multiativitárias ou multicotidianizáveis, né? Colocar minuciosidades entre as buscas, idas e vindas, as observativas da rua, as condições não acidentáveis da parte de quem, o que seria um platô limite de reprotocolagem, mas que em um dado momento era doença não decifrável, o que eram as coisas psicossomáticas, né? O que eram as dores, as sensibilidades todas, né? Algo muito, né, me vi em condição literalmente tóxica, como se sem água, máximo de sal, sem descanso e picos fora do comum. Eu tô com a visão um pouco melhor, não tô forçando demais aquela coisa cerebral e tal, né? Chego, assisto um pouco alguma coisa, tem que preparar que semana que vem outra eu já não durmo. Ou de hoje pra ter semana que vem, né? Nem tinha me dado conta disso aí, né? Mas geralmente aí vão ver, eu já tenho. Então, eu acho que eu durmo um pouco lá. Então eu seleciono uma coisa e outra pra ver, quando eu vejo já tô tudo empurrado lá pra baixo. Mais ou menos sou convidado a ver alguma coisa, fazer uma base de cálculo, quando eu vejo eu tô lá em cima de novo. Então não tá dando pra voltar nada. O roteiro é um pouco aleatório dentro de uma condição que eu tenho que operacionar sempre as coisas, olhar a mostrologia dentro da questão da casa. Então aquilo teve, né, uma condição até que ponto você vai vendo. Quem são pessoas que transitam na sua casa, porque algumas questões tão próximas não são, né? Entre o que fala família ou qualquer coisa assim, aquilo que virou campo multi-institucionável dentro das estações, dentro da periodização do que coisas acontecem dentro de uma cidade, dentro de uma data, até onde se vai longe, dentro de uma mais longe durante o ano, dentro de uma cidade, a troco de que ou porquê, entre anos repetitivos, literalmente a condição da cidade, da casa, né? Até que ponto ia tais lugares, né? Tem o que foi o tempo da praia, aquelas coisas que eu coloquei, entre roça, alguns panoramas de sentir o clima, alguns diferenciais, água doce, água salgada, meios de produção de fato e tal, né?
Então quer dizer, até num dado momento pegar, né, o que era a escola, algumas práticas de escola, mas eu gostava daquela sistêmica e tal. Até pegar aquelas apostilas, né, o que foram as aulas faladas, os resumos bons e tal, algumas coisas. Entre criar minha trama dentro de casa, ouvir música, querer discos com coisas para poder tentar entender como é que falava. Eu não sei, achava bonita aquelas encartes, aquelas coisas de disco que eu adorava. Quando era pintar, ler, ver filme o dia inteiro, novela, todas as coisas da televisão, né? Mas às vezes eu queria entender os livros que estavam na estante da mãe também. Por que alguns eram, como que eram essas coisas, já tinha um, por que aquilo fica encostado, né? Porque teve essa coisa de ler a Bíblia, não. Tinha, mas achava aquilo tudo muito, sei lá, né, meio despedaçado, meio nome de gente nada a ver. Teve nunca gente que dentro da casa fala, isso aqui é o início da Bíblia, vamos ler o início da Bíblia, essa é a história, assim, não. Era aquelas coisas de ir na igreja, eu não me lembro muito depois de catecismo, sendo religioso da escola. Não, aquelas coisas faladas meio aleatoriamente, ou como é colocado lá, mas não existe alguém hoje, vamos estar introduzindo a Bíblia, assim, não. Dentro do jornalzinho, aí eu assimilava um monte de coisa, mas, né, geralmente as musiquinhas, algumas coisinhas assim e tal, né. Entre qual momento do dia era entender apanhados, né, deixados, arrumar a gaveta da avó, arrumar isso, não sei o que lá, e conhecia os estilos das coisas, geralmente não os guardados, as coisas da cozinha, quando era para fazer bolo, fazer as coisas, arrumar o armário, fazer janta, quando minha avó estava na igreja. Deixa eu ver, em termos de... algum momento eu fiz um pouco de cada coisa, mas, né, deixa eu ver que tinha esses pontos de... mexia na casa da mãe, do pai, algumas coisas que colecionava os chaveiros, arrumava esse caneco, aquelas coisas que colecionava lá. Mexia com o negócio de fotografia, de... depois do quarto pregava um monte de coisa na parede, tudo. Teve tempo que queria até colar, negócio de revista, que via um monte de foto. Eu adorava uma vez ou outra na banca comprar revista de horóscopo, revista de artista. Procurava coisa de New Kids on the Block, Menudo, Xuxa. Deixa eu ver. Termos, né, de era discos, até porque entrou com o negócio de fita e tal, eu gostava de disco. CD também, mas não igual disco, não. Disco, aquele monte de disco de cima e embaixo, aquele monte de coisa pra revirar aquilo tudo. Quando tinha que eu queria levar mais um pra casa, às vezes eu uma música só, né? Mas deixa eu ver mais o que aqui em termos de... era mais ou menos isso. E aprendendo as coisas de higiene, pedacinho de batom que meu avó não queria, não sei o que. Não é demais assim olhar ou querer brincar com as coisas, sapato antigo que parecia que tinha a ver com as plataformas que fazia depois. Olha no passado que tinha, isso é cavalo de aço, não sei o que. As coisas das costuras, evolução de algumas coisas. Nossa, uma vez comprei uma roupa linda, algumas roupas caras, boas em loja. Várias coisas, mas, né, nossa, uma coisa, tava uma espécie de balonê rosa, uns negócios, uns laços na cabeça, tem engomado, só Cristo, aquela orelha, assim, só uma orelha, um negócio, né, aí um dentinho, esse aqui era mais altinho, nossa, amarelo, né, mais altinho, só esse, assim, mais altinho, esse tortinho continuou, lascadinho no meio, aí a balonê, que tinha uma espécie de, tinha um pouco de rendinha por baixo, branco, um laço meio azulado, com uma coisa meio cetinada, o cetim azul do céu, assim, todo laço em volta, colorido, rosa, azul, verde, tudo em volta da roupa, assim, que botava aqui assim. Aí comprei um sapato que tava todo cheio de laço em volta, lacinho. Ele era branco, uma coisa meio quadrada, minha sapatilha baixa, uma coisa linda, todo cheio de laço, não tinha condição de ter mais laço. Que eu botei algum laço na cabeça também, só a misericórdia de Cristo. Brinco de pele, bracelete, arrastão. Uma vez a mãe gostava, tinha lá, botei uma vez, botinha, vários tipos de botinha. Nossa, uma vez botei uma bota meio de fazenda, um trem-mão, tinha duas que tava na moda, mas eu usei, ficou legal pra caramba. Uma meio couro e tal, assim, crua, marrom, bonita. Comprei aquelas de amarrar, comprei aquelas de botinha, sandálias diferentes, muita. Saint-Tropez, short, sabe, tipo, colada, roupa de costureira, depois com as roupas de marca legais, essas modas, né? Trequinho amarradinho aqui, um trequinho meio de lado aqui, esse negócio de ombro, mandar botar taxinha num monte de trem, arrancar etiqueta num dado momento, acabar de comprar um trem, querer descer aquilo, inventar um Saint-Tropez, quando eu vi estragava um monte de trem também, só o Cristo. Fazia a avó costurar um monte de coisa, fazia ela gostava de fazer.
Nossa, né, mas essas coisas de pendurar e tal, uns braceletes de pé, tava na moda coleirinha, né, as trequinhas assim, esse kit de maquiagem, nunca fui maquiar em salão, não tinha disso. Eu mesmo pintava meu cabelo, uma vez ou outra eu fui, fiz o reflexo todinho, ficou aquela coisa envelhecida, peguei em casa, passei um negócio de amônia, pra oxigenar, ficou uma roda, assim, minha avó ficou me chamando de topete de Guariba. Falei, o que passou na minha cabeça? Eu simplesmente peguei e clarear só um pouquinho. Aquilo tudo, a mulher demorou pra fazer, ficar aquela coisa envelhecida, aquele platinado. Achei aquilo horrível. Meu Deus, tive que fazer um reflexo contraste. Porque depois crescendo aquilo manchado, teve que jogar uma tinta igual. Ah, Deus me livre, só por isso, o que passou pela minha cabeça? Aquilo realmente eu não sei o que aconteceu. Peguei, comecei a passar, clarear um pouquinho quando eu vi passando tudo. Que tem foi abrindo um clarão, um tampão. Falei, nossa, Deus. E a outra lá falando, você viu que aqui dentro da sua cabeça tinha um livro grosso? Eu falei, né? Era todo, eu olhava assim, era todo colorido, assim, né? Quantidade de folhas. Só que a gente ia por um negócio no parquinho da prefeitura que tinha que levar um monte de coisa. Tipo esses negócios de lista de escola. Aí eu parti o livro no meio, mas ele era uma espécie de bloco. Pra ficar meio pra mim, pra ela não entendeu por que eu parti, só que era pra recorte e colagem. Ela meio um pouco, né? Entendeu que eu rasguei o livro pra dar pra ela, minha filha era pra recorte e colagem. Ele é todo cheio de gravura, não sei o que. A gente sempre paga algum mico de alguma coisa, né? Fala alguma coisa, não se dá conta, sempre, né? Mas nem tanto assim também, não. Era engraçado, mania de brincar, mania. A mãe sempre cortando, o pai, tia, ou às vezes, né, se gosta de beber, ou parece que chamar atenção, fala alguma coisa nada, viu que todo mundo queria bancar uns primos, queríamos de dar uns tocas, gostou, só que eles eram zero esquerda, entre beber, entre tentar ser bonzinho na hora que aquela coisa interesseira, mas eles eram nada dentro daquela casa, entendeu? O outro deu o mais velho, que graças a Deus escapou lá de lá, né? Na casa dele, isso tudo ainda que algumas vezes ia na praia e tal, só que era o ladrão que trouxe um prejuízo muito grande, né? Então o que foi desbravar uma situação e ir embora, entrar numa rotina multidisciplinar, né? Que era desbravar coisas, né? Filosofeiras, antropologizeiras, sociologizeiras, retomar algumas coisas com novos panoramas de mestres e doutores, né? Metodologias, né? Um pouco do monte de coisa, né? Que era essa coisa, pensar o que sobra, né? Meter a faca, né? Quem queria carregar tijolo, que o tijolo tivesse, né, 20, 25 anilhas, aqueles pesos montados, aquele monte de coisa, né? Montando a pirâmide, né? As pirâmides. Então aí depois você vai mexendo com aquelas coisas, vai musificando independência, coisas de relacionamento, ou questionando necessariamente, indo voltando em casa, uma mudança corporal trouxe muitas, né? Muitas percepções para aquela sobreposição de coisas entre espelhos, o tempo todo também percebendo o movimento, repincelando, reorganizando aquilo tudo. Essas coisas entre, né, as coisas de casa, as coisas todos os históricos das pessoas, para num dado momento você parar, começar a questionar um pouco mais de todo mundo, fazendo aquele panorama argumentativo, ainda mais que eu não fazia avaliação mensural, mas entendi, compreendi aquilo tudo, até por questão também de fazer o diferencial do personal, que de fato era, né, dizer a responsabilidade que eu tinha, como que eu via a coisa, né? Aí na hora que a coisa foi, né, atingir o plato psicológico, vamos assim dizer, né, até onde eu fui averiguando os diferenciais quando estica o corpo, até onde as assimetrias, porque que vai e volta no lugar, as vertico-horizontalidades, né, todas as coisas, até entrar em pauta uma questão a partir de mim, né, que vira mulher da noite para o dia, músculos não músculos, até onde aproxima homem e mulher, aí aquelas codificações, aquele monte de coisa, ter que me atentar ao meu chamado de JC, siglas das coisas, nossa, de repente aquele monte de cruzamento de radiativizações, as grandes. Nossa, muito assustador foi. Intensivos além de capacidades de cansaço, com portais totalmente abertos, entre as coisas desmoronando. Até então era receber minhas coisas, fazer fechamento, já tá fazendo 1 hora com a minha cara aí. Abrir um leque de situações, né? Aquela vasoconstricção parando, cronometrando tudo, de repente, que porra é essa?
se mudar de dia pra noite, eu já bato direto pra parede, assim, já dando esculacho na parede, olhando as coisas. Que porra é essa, né? Não é coisa de judeu, não. Ou nem esculachando, né? Ou tipo, de repente, só parando assim, só olhando ao redor. Era uma espécie de reenumerar as coisas. E aquilo estava me levando a uma vasoconstricção, uma espécie de desconforto respiratório que estava me dando uma tensão até onde aconteceu o negócio de fato revelatório, assim, isso trazer um panorama de questões, tipo, religioso, mas não é religioso, mas de fato você tinha que vir, não, né, colocar em pauta todo um contexto transcendental, puxar aquelas coisas históricas e aquilo, nossa, entre toda a referência bibliográfica, todas as oficinas, as buscas num lugar que já era grande, revi as caixas das coisas que eu tinha acumulado, as coisas que estavam comprando, que eu tinha que ir impulsionada a fazer, entre todo dia repetir a coisa do corpo em aberto, a percepção estética, a percepção, nossa, sistêmica que se abria foi muito assustador. Quando eu me deparar com os diferenciais do apontamento das referências tais, as coisas cósmicas, espaciais, as minuciosidades históricas dos livros, enxergativo e temático, selecionar a Bíblia. A Bíblia era difícil. É uma Bíblia católica. Caralho, foi algo. As passagens na igreja, as passagens utilizando os recursos arquitetônicos que tomaram proporções enxergativas muito absurdas. E entre livraria, shopping, ouvir as temáticas e entrar nas coisas. De repente a coisa me puxava, querendo que eu ainda fizesse um monte de coisa que não fazia nem sentido. Tinha que seguir aquilo, seguir as gravuras, eram estágios de coisa, o negócio começava, tomou e tipo assim, era muito claro quem estava conduzindo, mas era como se também Deus estava conduzindo, mas como se ele estava me mostrando alguns contextos do inferno, ou que fizeram, siga e te darei a resposta, para depois me jogar em alguns buracos que eu achava que já era o fundo total. Aí me deparar com condições familiares que trazia e levava e foi colocando em vários lugares e botando o histórico de refamiliarizar coisa, pessoas entre pessoas. Nossa. Quando eu me deparei com a dívida, eu tinha total consciência da coisa. Eu não só falava, como tinha coisa que não podia sair de dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu tentava fazer e eu me culpava com o diferencial da coisa, porque eles não estão vendo, não, eles estavam vendo sim como eles levavam o golpe das vidas deles, como que eles falavam de Deus assim, assado. Mas a minha percepção era muito sistêmica. E as coisas que eu ouvia que era muito mais sistêmico, fulano vai te trair, fulano vai isso, fulano é isso, já não são eles há muito tempo. Nossa. Por vezes ter que ficar amarrado em alguns lugares, querendo andar com a coisa sem poder. Muito já tinha caído várias vezes. Nossa. Amarrar essas minuciosidades transcendentais, ter ódio mortal, de ter, tipo assim, troco de quê? Troco de quê? Nossa, foram fases. Não tinha a menor condição de entender que se encaixaria no tempo qualquer coisa. Entrar nesse platô de formularidade. Ou de entender as coisas, ao mesmo tempo entender tudo e não ter nada. Ou tipo, eu não estou para desestruturar as máximas, mas para obedecer as máximas. Já ter entendido, assim, suportar para todo mundo rir bastante da minha cara. E de repente eu ter engolido todo mundo fazer parte da minha barriga para ser abortado, né? Ou tipo, entender a independência, né? Até que ponto das minhas costas ser a minha barriga não sendo, né? Até que ponto atingir platôs tais para eu não ter medo de ir além e até que ponto matar todos que já roubaram através de mim. O que é botar na cruz? O que é a reversa da ressurreição? Algumas questões que eu já havia falado há muito tempo sobre o propósito de Cristo e desmamar. Até que ponto não querer e precisar querer, quando dizer que vão trair ou que precisava de seguir a cruz, vírgula, a dizer até que ponto já tinha atingido um platô de coisas e num dado momento até que ponto ele estava falando sozinho e existia uma ira muito grande sobre muita coisa. Eu talvez largasse para esse tempo agora, mas eu penso que para aquele tempo já foi muita coisa ali entre muitas pessoas.
Aí, nossa, se ir e vir de coisas foi muito. Eu quis esquecer muito tudo isso. Tanto que eu não consigo lembrar minuciosamente a condição inicial daquele apartamento. Ainda que eu tenha aproximado muito, vejo as coisas, mas nossa. Até num dado momento ter que baixar muita poeira, ter que voltar a ser vegetativo ainda que tudo novo. Nossa, situações de dificuldade. Então aquilo teve que reprogramar muitos portais, lapidar e reconstruir tudo várias vezes, repolir todas como se eu articulasse tudo. Nossa. Cada vez falando, gente, para falar que eu vou na festa que nem sei se eu vou um ano depois, significa me montar e desmontar inteira. O que está acontecendo tudo de novo? O que tô... Gente, o que é ectoplasmatização, né? O que era aquilo? O que é um TPC de um homem, de uma mulher? O que é... Nossa, até num dado momento, esquece, trabalha, morre aí, já te mataram. Tenta esquecer tudo isso, mas por que, Deus? Mas por quê? Nossa, foram fases absurdamente difíceis. Aí utilizar os platôs da casa de recatalogar vários palcos. Ninguém acreditar em minhas necessidades, as coisas, os panoramas minuciosos, me deparar com a fé em prantos também, e por que não, né? Mas, nossa, se eu for olhar, eles foram muito desgraçados comigo, muito maus, inclusive papaizinho, mamãezinho, irmãozinho, famíliazinha, lugares de trabalho, em particular, né? Aquela academia de tanto tempo de trabalho aqui, né? Muito grave, né, conselhinho? Muito grave. Nossa! Não posso nem lembrar. Os infinitivos, não posso nem lembrar. Mas todos os estágios de traduzir e não ter como traduzir, inclusive os platôs de dificuldade que eu tolerei. Minha capacidade de suportar é infinita e ainda que eu não tenho que suportar mais nada. Agora, quando falou, de repente, aquelas variáveis físicas, as variáveis que quando começaram, muita necessidade de psicografar cálculo, justificar coisas, foi algo, nossa, e assim, gente, né, a otária que acha que estudou, a otária que, nossa, eu vi, aproveitei as coisas de fato, tudo que, né, eu construí cada parede, que já era minha independência absoluta, já era o momento de não levar mais em consideração os cretinos, né, eu já tinha atingido capitalizações muito grandes, então andei, e aquelas coisas espaciáveis todas, abduzíveis, ressuscitoríveis, né? Transmutáveis, substanciáveis, todas, tudo muito, né? Prioradificações, né? Os campos sistêmicos, as protocolaridades. E achando que o trem já tinha acabado, agora de fato, então o jogo da fé, né? Até que enfim, né? Mesmo que morra, né? Até que enfim, né? Agora Deus me deu um suporte, né? Pra entender o que é o seu Deus, aquilo que eu tava batendo o pé, tentando falar pra todo mundo. Até que horas realmente entender que a Trindade é um pacote de coisas, né? Estão por você, você por eles e é tudo um só. O que é um contexto intersticial, mas é um intersticial muito, né? É um coloidal que você, num dado momento, é uma naturalização sistêmica, é o inconsciente, entre aspas, fica mais livre, fica desamarrado, mas fica sinalizado. Ou você acha que isso vai repetir de novo, isso é chato, tem tempo, eu posso descansar no tempo, eu estou reclamando do tempo, do destempo, de climatizações, né? O negócio é atingindo a liberdade de escolher, mas de ver que alguns padrões faziam lógicas. Tudo tem critério de responsabilidade, as condições sensoriais demonstram muita coisa, né?
De repente você se depara e já tem experimentado todas as minuciosidades de suportar carga máxima, as mudanças corporais, velocidades todas as calibragens, descalibrar, né? A pressão, zerar de repente. Aí você se dá noção de uma coisa, entre escutar e ver os barulhos, né? Até então os instrumentais aditivados, que depois aquilo já ficava mais automatizado, a multissinalização entre as inéditas que corria, né? As tréguas biologicíveis ou condições, os contrastes de abrir e fechar portais são insubstituíveis, não existe isso. Achar que é perdido e que é transferível, que é só escrever e vão copiar o lugar, não tem. Não tem como, nunca, de forma alguma. É algo literalmente insubstituível e muito responsabilizador, muito sistemático, muito, né? Em algumas coisas você fala por quê? O que é culpar diante de algumas coisas, ou achar que pode fazer melhor, sendo convidativo assim. Tem culpa de nada, foi tudo operacionalizado para atender a liberdade absoluta e que eu poderia ter caído, ter feito um monte de coisa, como que o mundo ainda desmancha e propõe desmanchar, como se fosse a fé, coberturas, tá? Mas precisou não, falou, foi além. Aí, quer dizer, em um dado momento faz você ficar sensibilizado em algumas coisas, parar e de repente, seja total amor, vira piranha hoje, porque não, tá fazendo todo mundo rindo da sua cara, ou paga assim, mas até que ponto não passa disso aqui, fica um circuito aqui, ou mesmo que algumas coisas, mas de novo, já passei isso, já aquilo, cria as relevâncias, bota tudo num banquinho, né, bota tudo do outro lado. Como assim do outro lado não vê? Imagina alguém te vendo pelado. Então questiona, veja, transcenda tudo isso. Nossa, os roteiros cansativos, nossa. Tive um momento que a minha cabeça ficava deitada, meu corpo parece que subia, minha cabeça está parasitária. Eu tô até tomar Coca-Cola agora. Ai. Nossa, momentos de como se fossem meditações infinitas, mas não num contexto meditatório, eu tô esquecendo, eu tô percebendo, mas fazendo formularidades muito vivas. Aí, quer dizer, não tem como, meu cérebro ele é conectado a isso o tempo todo, não tem como não ser. Quando você faz uma coisa que você acata, ou se uma coisa te incomoda, não sai da sua cabeça que você quer entender aquilo, você quer superar aquilo, ou qualquer coisa. Uma coisa é falar assim, eu tô sofrendo por isso. Isso parece que eu não quero ver, parece uma ova, não quero ver uma ova. Tem esse negócio de fingir que não tá vendo, não. E atrás da resposta máxima, se você paga por uma coisa, inclusive, que esse negócio dos outros falar, né? Falar e eles não fazem, inclusive de relacionamento. Então, quando você é amarrado no contexto de relacionamento, inclusive, isso entra na sua casa, isso aquilo, você que tem que responder, e as máximas de entender, inclusive, de despedir. Então, quer dizer, eu vou até achar origem total das coisas nesse negócio, não. Então, quer dizer, nossa, você vê por que você está sofrendo, você quer entender por que você está se submetendo, ou todas as coisas, ou qual o convite interativo de no osso das coisas. Até que ponto você tem agudos preparados para compartilhar, e até que ponto, né, vira quem se acha demais, ou vira o bote das coisas, quando você tem, né, você fez por onde. Mesmo que trabalhei absurdamente, eu estudei absurdamente, em que num dado momento parecia que não. A quantidade que eu exerci trabalho e responsabilidade, que eu me operacionalizei as coisas, nossa, meu Deus do céu. Agora como eu me tornei como eu emulsifiquei, como cada variável foi colocada, que é aquela bolsa que eu carreguei, como que foram surgindo os cálculos tudistas, vamos assim colocar, isolados ou rudimentares, como que aquilo foi amarrando, virando N base de cálculos, aparentemente às cegas, ou entre os aparelhos, ou literalmente entre as instituições, aquilo foi um disparo potencial, até começar a ver as coisas dentro de casa, ou começar a entender. Eu falei, esse negócio todo, a física da coisa tá
configurando os elementos históricos, eles estão se apresentando. Aí todas as coisas, né, assimilando a fenotipologização, genotipologização, a estereotipologizar, se apresentando entre ir na banca, então eles levavam, né, ou né, Deus levando as coisas e recategorizando a temporalidade toda, que ela tem que ser apresentada, espaço-temporalidade assim colocar, né, maximização das coisas, e os platôs geniais, eles apresentando de forma completamente diferente ou conforme o correntismo presente, entendeu? O que era a pré-futurização das coisas, mas o que é a prestação de conta, entidade-ante, como que isso transaciona no tempo, então você passa a ter as coisas totalmente atualizadas, e os entes atualizados, o que buscaram por onde, eles viram auto-reverse, reversas, se apresentam no tempo passado, no tempo presente, no tempo futuro, no tempo entre a sua minuciosidade, né? Só tô entrando, não bater para centrar, né? Nossa, muito requintadíssimo, são graus requintadíssimos, então muitas minuciosidades. Então, em alguns momentos você tem que fazer umas transições, ver se você, né, percebe ou otimiza abrangências intersticiais que SP são apresentadas, né? Que são grandezas que se afunilam quanto a outra descansam, vamos assim dizer, né? Até que ponto estas filtragens multidistansivas, multidimensivas, né? Multisensitivas, né? As fórmulas escalaridades, né? As arbítrio usufruências, né? Coloquei as vértigo, horizontalidade, as sistemáticas, angulares, amplitudinais, né? A mensurar entre um embaralhamento de questões, o que vira o estado referencial, né? Que dá ao juiz, de repente é coisificado, mas olha só, entre as coisas, né? Qual a referencialidade do leque da coisa, tira do coisificado, joga todas as castificações grau unificadas, então olha como isso vai e volta, foi quebrado, foi revirado, foi né, condição corporal, e colocando do zero várias vezes, de repente aqui inflar, de repente aqui murchar, ou quando eu vi, peguei o fio, era agora o meu tempo do destempo do outro, aí causava, operacionalizava novas questões de otimizar perceptivas e atrativos de grupos, né? De estarem ao trabalho em si, as coisas todas, né? Então quer dizer, um bocado de trem, fora de um contexto existencial e de uma vida comum e de uma vida especial, fora, muito, nossa, muito roteiro absurdamente. Aí hoje a cabeça se infiltra, a coisa passa. Tem hora que tem algumas coisas mais, né? Mas os campos estão todos abertos, são mais blindados do que eu penso. Mas então, um campo teórico, né? Né? Mas quer dizer, bem chato, né? Aí volta ao contexto da referencialidade, né? A questão juricizadora da cruz, eu quero uma questão constituinte, como isso teve uma... Inclusive nos meus vídeos, né? De repente aquilo abriu uma pauta multidensificatória, massificatória, com infinitivo, nossa. Eu assisti algumas coisas, não assisti, vou ouvir um pouco de música, olho uma coisa ou outra, vou firmar a cabeça que ela é densa, uma coisa ou outra, eu vou lá e olho de novo aquelas 3 que eu vi, leio aquilo ali, tá bom, deixa isso ali, porque é denso, olhar um pouquinho e hoje falar, hoje eu vou entrar com a Espírito Santo, vou fazer uma leitura geral, não deu, pensei que ia ficar em casa, carregar o celular um pouco, dá para fazer também um trabalho, chega um horário lá, se é para dormir eu vou dormir, hoje não vai ter meu pão, a mulher achou que eu não ia, a mulher está com barriga cheia,
querendo tomar mais Coca-Cola, deu Coca-Cola, né? Nossa, foi só viu, o peso desses 40 dias que eu filmei, o que eu venho gravando aqui, aquele canal tem um peso. Nossa. Os e-mails, aquela bolsa. Num dado momento eu sou perfeccionista, aquela bolsa. A interpretação, as coisas que eu escrevi, como olhar para aqueles papéis. Falei, não, para que ainda carrego isso? Isso tem que tacar fogo nisso, isso aqui tá me dando um nervoso, aquele tinha um fardo de que eu tinha que ler e mensurar aquilo tudo. Aí numa noite, em 4 horas, aquele olho de raio-x, assim, ó, pegando, olhando, rasgando, pegando, olhando, que cheguei lá em casa. Casa da minha avó. Nossa, não gosto nem de lembrar, vai dar o gasto calórico, sem condição, fazendo leitura, fazendo cálculo, fazendo... Nó! Os catabolismos, os flagelos, não tem os catabolismos, as sinaptizações, né? Parecendo a ela total, né? Qualquer coisa. Falei, não, vou ficar totalmente paraplégica só pelo estupro animalizado, sei lá como explicar, né? E as questões ainda tinha compensação radiativa, né? Dentro da sistêmica da máquina de bronzeamento, que, né? Ainda fiquei dentro dela mais de 6 anos. Bom, porque, né? Entre a primeira vez que eu fiz bronzeamento artificial, estava em Vitória. Mas não foram tantas vezes. Depois, quando cheguei em Aracruz, alguns momentos, depois que eu tive a máquina, né? Eu usei a máquina de 2012, eu já estava usando. Ainda que eu tiver ido fazer algumas vezes direto, pelo menos 6 anos, direto. Pelo menos. No mínimo 6 horas na semana, 2 momentos de 3 horas. Nossa, muita coisa a dizer. Andei no tempo todinho, até então eu achava mesmo que era uma máquina de bronzeamento artificial. Talvez o meu osso precisava, né, as condições multivitamínicas, percebido as condições metabólicas, as possibilidades de baixa de gordura, de questões tegumentar, multiregenerativas, entre todas as minuciosidades frequenciáveis, né? Mas, né, eu de fato, eu entendi o que era um cerne, né? Até de fato, né? Tudo colocado dentro de casa, como se eu já tivesse entrado no cerne, o que é verdadeira condição de entender a coisificação temporal, né? A coisa, o que é a rede neural em totalidade, espaço-temporalidade, né? Como as coisas sensitivas, aquele panorama do cerne montado dentro, né, de um quarto, entre um sono e as realidades colocadas, né? O palco aristotênico com o próprio Einstein, né? Ainda que Deus seja o próprio Deus, mais motivo ainda dele não presta conta e sai, tá, utilizar o momento histórico, de fato, projetar totalmente a transferência histórica, não só atualizar, como colocar todo o contexto relativista e falar assim, hoje é o dia da sua aula, que eu sou seu pai e bota esse professor também. Aí você se deparar com aquilo, entendeu? Tudo muito modernizado, né? Tudo muito... Aí você senta na mesa, quando você vê, você tá... E a capacidade de né, momentos sistêmicos, né? Que apresenta o platô de cada um, mesmo que eles estiveram em outros contextos, sendo condecorados com condições tais, mas, né? Também trazendo as grandezas multicondecorativas, como o estado de circuito que fazia a pré-futurização das relatividades, né? Sobre paranormalizantes, vamos assim colocar, entre o tempo deles e o meu tempo, entre todas as coisas que traziam as máximas e as mínimas até onde eles estavam posicionados, mas realmente entre Einstein em particular, enquanto as mensurações, né, as grandezas físicas realmente, né,
tive um momento psicograficista, né, entre todas as bases tais, para num dado momento aquele ser apresentado entre meus sistemas instrumentais, de estar gravando, de estar calculando um monte de coisa, de fazer todas as comparativas até trazer a rebuscagem da pessoa que parecia, e você vê as pulsões, as correntes das coisas, aí você vê a sobreposição da entidade, né? Daí você não se dá conta de uma coisa, de repente você... Aí você viu que está automatizado o que você está fazendo, mas você percebe todos os aspectos dimensivos da conversa das coisas, entre o que era a condição operacional, que no mundo, no cangote de ninguém à toa, tem uma complexidade muito minuciosa da fila, dos convidados a vazarem, inclusive, entendeu? Então quer dizer, algo muito organizado. Tudo é muito organizado. Nossa, eu me culpava por uma coisa e outra, uma mulher que menstrua como qualquer outra, né? Que tirar o que são coisas sistêmicas, responsabilidade do que ficou para cada profissão, o que é um campo científico, mas que é tomar um remédio anticoncepcional e a quem aplantar anabolizante como reposição hormonal, qualquer coisa, mas num dado momento ter que olhar as coisas no comércio comum, ou os riscos das coisas, ou colocar como as coisas estavam, me senti em alguns contextos, mas tudo muito responsabilizador enquanto pagado o meu trabalho, quais os golpes baixos das pessoas querer me negativar totalmente, me roubar, criar situações inesperadas perante meus pagamentos, ainda que eu driblasse muita coisa, e dizer o que é as empresas roubando, né? Gerar condição de descontar e tal, até que num dado momento falar, não dá. Cadê o governo? Achou o governo em lugar nenhum, não existe, aqui também não vou pagar, eu tô pagando tudo sozinha. Falando, tá de sacanagem, pô, você tá levando as costas, isso aqui não, isso aqui, mas não faz sentido mais, né? Mas, né, que situação sobre, e a dedicação temporal sobre todas essas coisas, e dormir, como foi dormir algumas vezes, né? Muitas vezes achar que eu dormia muito, como por vezes não estava dormindo em momento nenhum, quase que nenhum, entendeu? Então eu tô leve sobre essas coisas agora, mas eu queria eu mesma nessa vida, para quê? Não necessariamente já criar um contexto de falar para que alguns nem tenham conexão em acreditar isso e aquilo, como em alguns momentos quem chega tem que chegar nas coisas, chega a qualquer momento, de qualquer forma, não necessariamente pela escrita, mas quando em algum momento uns já ultrapassaram seus agudos, não são convidados a nada. Mas num dado momento, o que é não se importar e falar coisa a qualquer modo, né? Que vira fixação para determinados grupos, ou, né, gerar algum campos que viram autoprotecionistas ou sistêmicas, né, a quem agradar, ou de fato fazer com que não se agrade, e num dado momento, né, criar, desconstruir questões sobre o que viraram platôs, para dizer que algumas coisas são utópicas, que nem porque eu atingi de fato todas as alturas, né? O que é você não precisar de entender, não deixar de entender o que são popularidades baixuras, né? Já que é preciso, parece que assim, fazer algumas caridades explicativas, mas o que eu ostento e que mesmo sou atenta tem uma operacionalidade muito nobre, né? Isto é verdadeira astrofísica, no pior da palavra, sobre dizer que hora pedaço vira, né, cientificização, que é SP ou qualquer coisa assim, que num dado momento sideralizante, que é essa sobreposição de minuciosidades mesmo, até que ponto o expansionismo dimensivo, né, o que vira essa compacta e esse expansionismo de alturas e profundidades, como que vira a complexidade das atalhariedades, não como questão de compressão, mas também as sistêmicas, os enovelamentos, né? As organelas, os organoides, a minuciosidade organoide perante, né? O que são os corpos celestiais, o que são essas coisas literalmente que trazem muitos panoramas, né? O corpo, toda a minuciosidade do corpo perante todas essas coisas. Agora, as temperaturas que eu atingi, as dores, os limiares de
força que eu adquiri. Não, não tenho mais, trabalho com quase nada agora. Nossa, absurdo. Só foi o tempo que envelheceu. Processar o tempo. Olha, nossa.